Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa, um instante quase invisível, em que ela começa a perceber que algo não está certo. Não é necessariamente falta de esforço, não é falta de inteligência. Muitas vezes, também não é falta de oportunidades. É algo mais profundo, uma sensação de estar sempre tentando, mas nunca chegando. Como se a vida estivesse constantemente um passo à frente. Você trabalha, planeja, sonha, tenta mudar, mas por alguma razão os resultados parecem sempre iguais. As situações se repetem, os ciclos voltam, as dificuldades mudam de forma, mas continuam presentes. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se o problema não estiver no mundo, mas dentro de mim? Foi exatamente essa pergunta que levou milhares de pessoas a descobrir os ensinamentos de Neville Goddard, um dos pensadores mais influentes sobre consciência e criação da realidade. Neville ensinava algo que, à primeira vista, parece simples demais, mas transforma completamente a forma de enxergar a vida. A realidade externa não começa fora, ela começa na imaginação humana. Durante anos fomos ensinados a acreditar que primeiro o mundo muda para depois nos sentirmos diferentes, que precisamos ver resultados para acreditar e que precisamos de provas antes de confiar. Mas Neville invertia essa lógica. Segundo ele, aquilo que você aceita como verdadeiro dentro de si inevitavelmente se expressa no mundo externo. Talvez você não esteja vivendo o resultado das circunstâncias, talvez esteja vivendo o reflexo do seu estado de consciência. Cada pensamento recorrente, cada emoção sustentada, cada imagem mental repetida silenciosamente constrói um padrão invisível que começa a moldar experiências. Não de forma mística, mas psicológica, natural e automática. A mente humana responde àquilo que é sentido como real. Quando você imagina algo com emoção suficiente, o cérebro registra como experiência válida, o corpo reage, o comportamento muda e as decisões começam a se alinhar. Lentamente, a realidade passa a acompanhar esse novo estado interno. Neville chamava isso de assumir o estado desejado. Não esperar se tornar, mas sentir-se já sendo. Pense por um momento em quantas vezes você antecipou problemas antes deles acontecerem, quantas vezes sentiu medo antes mesmo de tentar, ou imaginou fracasso e acabou vivendo exatamente aquilo. Segundo Neville, isso não é punição, é coerência. A vida reflete aquilo que você assume ser verdade. Quando alguém carrega internamente a sensação constante de falta, essa sensação influencia escolhas, interpretações e atitudes. O mundo passa a ser percebido através dessa lente emocional. Mas aqui está a parte libertadora. Se o estado interno cria o reflexo externo, então mudar o estado muda o resultado. Não se trata de negar dificuldades nem de pensamento positivo superficial. Trata-se de identidade. A maioria das pessoas tenta mudar resultados diretamente. Dinheiro, relacionamentos, sucesso ou reconhecimento, mas continua pensando da mesma forma, reagindo da mesma forma e sentindo da mesma forma. Elas tentam mudar o espelho sem mudar quem está diante dele. Neville explicava que a imaginação não é fantasia, é criação. Aquilo que você aceita emocionalmente como real começa a reorganizar sua experiência. Quando alguém passa a se perceber como capaz, algo curioso acontece. A postura muda, a confiança surge naturalmente e decisões deixam de nascer do medo. Novas oportunidades parecem surgir, mas na verdade elas sempre estiveram ali. A diferença é o estado interno. Existe um poder silencioso em assumir internamente uma nova versão de si antes que qualquer evidência apareça. Você não acredita porque vê. Você vê porque acreditou primeiro. Essa é a essência dos ensinamentos de Neville.
A mudança começa quando você para de reagir ao passado e começa a escolher conscientemente quem decide ser agora. O passado sobrevive apenas enquanto continua sendo emocionalmente revivido. Memórias reforçadas mantêm estados ativos. Estados ativos criam experiências repetidas. Mas no instante em que você começa a imaginar novas possibilidades com sentimento verdadeiro, algo começa a se reorganizar. Novas ideias surgem, novas atitudes aparecem e novas decisões parecem naturais. O esforço diminui e a fluidez aumenta. Neville enfatizava especialmente os momentos de quietude mental, aqueles instantes em que a mente desacelera e a imaginação se torna mais receptiva, não como ritual obrigatório, mas como oportunidade de deixar de reagir ao mundo e começar a criar internamente. Você visualiza, sente gratidão antes da evidência e experimenta emocionalmente aquilo que deseja viver. Ao repetir esse processo, algo muda silenciosamente. Primeiro muda a sensação, depois muda a identidade e então muda a realidade. A maioria das pessoas desiste cedo demais porque espera provas externas imediatas. Mas toda transformação acontece primeiro no invisível. Assim como uma semente cresce sob a terra antes de aparecer, a mudança interna acontece antes de qualquer resultado visível. Persistir no novo estado é o verdadeiro segredo, porque manter uma nova identidade emocional enquanto o mundo ainda parece igual exige consciência. Chega então um momento inevitável em que o externo alcança o interno. Quando isso acontece, parece coincidência para quem observa, mas para quem vive parece reconhecimento, como se a vida finalmente tivesse alcançado algo que já era verdade por dentro. Talvez você já tenha experimentado momentos em que tudo fluiu, conversas naturais aconteceram, oportunidades inesperadas surgiram e resultados vieram sem esforço excessivo. Neville afirmava que esses momentos são sinais de alinhamento entre imaginação e experiência. Você não está criando algo do zero, está permitindo que uma nova versão de si mesmo se expresse. O maior obstáculo não é o mundo externo, mas o hábito mental. O cérebro busca o familiar mesmo quando o familiar limita. Por isso, o verdadeiro trabalho não é convencer o mundo, mas familiarizar a mente com novas possibilidades. Repetição cria crença, crença cria estado e estado cria realidade. Surge então o entendimento mais profundo dos ensinamentos de Neville. Você não precisa esperar o momento perfeito. A mudança começa no instante em que decide assumir um novo estado de consciência, no instante em que deixa de perguntar quando sua vida vai mudar e passa a perguntar quem escolhe ser agora. Identidade não é destino, é decisão contínua. Cada pensamento sustentado afirma silenciosamente quem você acredita ser. Cada emoção repetida fortalece essa identidade. Se continuar assumindo limitações, encontrará evidências delas. Mas ao assumir expansão, confiança e possibilidade, sua experiência começa a se reorganizar. E então chega o clímax da transformação. O momento em que você percebe que nada externo estava realmente te bloqueando. A única barreira era a história interna repetida diariamente. Quando a história muda, o personagem muda. Quando o personagem muda, o enredo muda. E quando o enredo muda, a realidade responde. Você começa a agir diferente sem perceber, toma decisões com clareza, sente calma onde antes havia ansiedade e age sem necessidade constante de validação. O mais impressionante é que não parece esforço, parece natural, porque finalmente existe alinhamento entre quem você sente ser e quem está se tornando. Nesse ponto você entende o verdadeiro significado do ensinamento de Neville. A imaginação não é fuga da realidade, ela é a origem dela. A realidade não está acontecendo contra você, ela está respondendo a você. E a pergunta final permanece. Você está disposto a assumir internamente aquilo que ainda não pode ver? Porque o momento em que você muda por dentro
É o momento exato em que sua nova realidade começa. Mesmo que ninguém perceba ainda, mesmo que o mundo pareça igual por alguns dias, algo já mudou. E quando algo muda dentro, tudo começa a se mover ao redor, silenciosamente, constantemente, inevitavelmente. Talvez neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, você esteja fazendo exatamente aquilo que Neville ensinou, assumindo uma nova versão de si mesmo. Se esse ensinamento fez sentido para você, não deixe essa consciência parar aqui. Escreva nos comentários: eu assumo minha nova realidade. Porque quando você declara uma nova identidade, você começa a reforçá-la dentro de si. E se você quer continuar aprendendo os ensinamentos profundos de Neville Goddard e entender como aplicar isso diariamente na sua vida, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um passo para você compreender o verdadeiro poder da consciência.